Pronto? Evaldo, pode? Tá bom. Tá certo aí que toca. Tá certo? Boa noite. Boa noite, irmãos. Tá de máscara, mas dá para responder. Aleluia. Glória a Deus que você está aqui. Amém? Para você que está em casa, que está assistindo online, nós mandamos os links, né, do YouTube. Passa para o maior número de pessoas da sua célula que não está aqui. Ajuda a viralizar aí o nosso link para as pessoas estarem participando conosco nesse culto e cultuando ao Senhor junto conosco. Pela fanpage da igreja, Videira Chapada dos Guimarães também está sendo transmitido online. Então, para você que está assistindo, faça salas de vídeo, convide seus amigos, seus parentes para estarem assistindo conosco. Amém? E para você que está aqui, quero que você fique de pé. Vencedor, vencedora, glória a Deus. Aleluia, né, irmãos? Que nós podemos estar reunidos novamente. Dá um glória a Deus do seu lugar. Dá um aleluia. O Senhor é bom. E a palavra de Deus diz: quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. Então, o que está acontecendo aqui é algo bom e agradável aos olhos do nosso Senhor. Amém? Eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra de vida para você. Eu creio que nesse lugar o Senhor tem coisas para fazer na sua vida. Abra o seu coração para receber. Amém? Eu sei que você não pode sair cumprimentando, e é o que eu mais gosto, de sair cumprimentando, dando a paz do Senhor. Mas daí, da onde você está mesmo, dá um oizinho para a pessoa que está do seu lado, seu vizinho. Amém? Graças a Deus, aleluia. E abra lá em Filipenses 4, do 4 ao 7. Filipenses 4, do 4 ao 7. Filipenses, Novo Testamento, Nova Aliança, aleluia. Filipenses 4, do 4 ao 7. Hoje eu estava meditando no Senhor, o que eu poderia falar para você, o que o Senhor tinha para falar comigo, que tinha para falar para você também, que tinha para falar para quem está em casa. E o Senhor me deu essa pequena passagem. E eu quero ler com você. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós estamos alegres por estarmos aqui, por estar vendo que esses tempos escuros estão passando, aleluia. Mas eu quero ressaltar uma pequena parte dessa passagem que diz bem assim, lá em Filipenses 4:5 diz assim: seja vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E é o que eu tenho para dizer para você, perto está o Senhor, perto de voltar, perto de você, dentro de você, ao seu lado, dentro do seu irmão, perto está o Senhor no nosso meio, perto está o Senhor dentro do seu coração. Por isso, se talvez nesses dias todos houve muitos questionamentos dentro de você, ou até mesmo muitas dúvidas, eu tenho algo para dizer para você. Alegre-se, pois perto está o Senhor. Perto aí dentro do seu coração, dentro de você. E eu tenho algo para te dizer, o Senhor tem algo novo para você. O Senhor tem coisas boas ao seu respeito. E o Senhor tem uma nova medida de fé para liberar sobre o seu coração nessa noite. Amém? Seja conhecido diante do Senhor as suas petições com ações de graça. Ou seja, peça.
Mas mesmo se for algo muito difícil de se pedir, alegre-se, agradeça, tenha gratidão no seu coração. Ações de graça atraem a presença de Deus. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Erga suas mãos. E eu quero que você comece a declarar isso. Perto está o Senhor. Dentro está o Senhor, dentro de mim. Neste lugar está o Senhor. Por isso eu agradeço, por isso eu louvo, porque perto está o meu Pai. Dentro de mim está o meu Criador e o meu Redentor. Oh, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor habita dentro de nós e tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos dentro de nós. Por isso nós decidimos alegrarmos do Senhor, porque o Senhor voltará para nos buscar e grande será esse dia. Aleluia, Jesus! Nós vamos louvar ao Senhor com essa canção profética, que declara que o Senhor voltará para nos buscar. E eu convido você para adorá-lo. Oh, Jesus! Tu és aleluia, Jesus. Seja extravagante, tantos dias dentro de casa. Se entregue ao Senhor nessa noite. Oh, Espírito de Deus, flua nesse lugar, flua em nós e através de nós. Pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia, Senhor. Declare a minha salvação e a ti me renderei. Será que você pode se render ao Senhor nessa noite? Ao teu lado Senhor, perto está o Senhor de nós. Em tuas mãos eu nada temerei. Declare. Tu és santo, ó Senhor. Levante suas mãos do mais alto que você pode e declare comigo. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Nós cremos que o Senhor voltará para nos buscar. E o nosso espírito se alegra nessa verdade. Por isso vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Nós desejamos a tua vinda. Nós desejamos a tua vinda, Senhor Jesus. Declare como alguém que deseja. Declare como alguém que deseja essa vinda. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.
Aleluia, Senhor. Nós cremos, pois perto está o Senhor. Aleluia, Pai. E nós podemos declarar o quão lindo esse nome é, o quão poderoso esse nome é. A palavra de Deus diz que não há nome maior do que o de Jesus. O nome dele é nome no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso louve esse nome maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Esse amor é maior do que os seus erros. Amor maior que o meu pecado. Os seus erros não podem separar você do amor dele. Nada nos separará desse amor. Por isso declare. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, nós somos amados por esse Deus. Nós somos amados por esse Pai que nos adotou como filhos. Nós somos amados por esse Deus que nada pode vencê-lo. A morte não pôde segurar Jesus, a palavra de Deus diz. Porque nele não havia nada que poderia segurá-lo na morte. O nosso Deus é um Deus de vida. É um Deus de poder, é um Deus de renovo, de segunda chance. Por isso declare dentro de você o quão o Senhor é poderoso para você. O quanto esse nome tem poder na sua vida, na sua família, no seu casamento. Oh, Jesus. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Declare. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que Senhor é poderoso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é,
de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós não somos mais órfãos, porque nós somos feitos filhos de Deus. Por isso eu quero que você cante essa canção como um filho, que entendeu que é amado e que pode chamar o seu pai de Abba. Oh, Senhor. Não me sinto só, sua graça achou em mim morar e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Claro que você não se sente só, porque você não está só. Perto o Senhor está dentro de você. Perto está o Senhor dentro do seu coração. Ele te acolheu, perdoou os seus pecados, justificou você diante de Deus. E tudo mudou na sua vida. Porque agora você é perdoado, você é filho amado. Oh, Jesus, declare. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Ama mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Ama mesmo sem eu merecer. Sou filho. Declare, declare, declare. Não esquece de declarar. Abba mesmo sem eu merecer. Nós somos filhos amados. Filhos de um Pai bondoso que nos acolheu e nos ama acima de todas as coisas. Sou filho. Declare. Talvez você tenha carregado fardos que não te pertencem, fardos de comparação, fardos de menosprezo, fardos de acusação, de condenação. Mas eu tenho algo para te dizer: troque o seu fardo com ele, pois o fardo do Senhor é leve, é suave, e é esse que você precisa levar, porque ele já justificou você, ele já perdoou os seus pecados, ele já sofreu no seu lugar. Por isso você pode declarar que você é filho amado, que você foi escolhido, que você é redimido diante do Pai. Oh, Jesus, nós somos filhos. Eu quero que você comece a declarar do seu lugar para você ouvir que você é filho amado, que você é perdoado, que você é redimido, que você é escolhido, que você é eleito, que você foi separado para viver coisas grandes, que você foi separado para viver a plenitude do Pai, que você foi separado para viver o sobrenatural. Comece a declarar do seu lugar que você é filho, que você é filho, que você é filho amado, que você é filho escolhido. Oh, eu sou filha amada, eu sou escolhida, eu sou separada, eu sou eleita, eu estou assentada com Cristo nos lugares celestiais, e em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos seus pés, porque poderoso Ele é, escolhida eu sou, redimida eu sou, e nada pode me segurar, porque eu fui separada para viver coisas grandes. Nós fomos separados para vivermos o melhor de Deus. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Nós fomos escolhidos e nós vamos carregar o teu fardo, Senhor. Declare. Descanso encontro em ti.
Declare, declare. Você foi levado. Declara. Declare pra gente encerrar. Mesmo sem eu merecer. Mais uma vez, declare. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Sou filho. Você é filho do Senhor e viverá o melhor dele nesses dias. Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos sentar. Liga as luzes. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Aleluia. É violento mesmo, irmão. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Louva a Deus, porque nós estamos avançando. Diga amém. A sua vida está avançando. E eu vou dizer, você nunca mais será o mesmo depois desses dias. Eu tenho profetizado isso. A sua vida nunca mais será a mesma depois desses dias. O seu serviço nunca mais será o mesmo depois desses dias. O seu encargo nunca mais será o mesmo. Pastor, por quê? Porque a crise, ela vem para revelar a graça de Deus. Diga amém. Diga assim, a crise vem revelar a graça de Deus. Por que, pastor, que o senhor fala que a crise, ela vem revelar a graça? Nesses dias o Espírito Santo está falando isso para mim. Porque quando você chega diante de uma crise, o que é a crise? A crise é algo que você precisa resolver, mas você não dá conta. Entende? Os governantes precisam resolver essa situação do coronavírus, sim ou não? Mas eles dão conta? Não. Estão me entendendo? E ali, na onde existe crise, existe a graça. Vocês estão me compreendendo, irmãos? E eu vou te provar isso na palavra de Deus. Aonde existe crises, a graça é revelada. Essa é a maior verdade de todos os tempos. Vocês estão me compreendendo? Diga amém. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu vivi isso. Você já viveu isso. A graça de Deus, ela só pode ser revelada onde há uma crise. Porque se não tem crise, você não consegue reconhecer a graça. Estão me compreendendo? Porque para a graça se manifestar, precisa haver um reconhecimento. Porque eu vou dizer, existem dois tipos de pessoas nesses tempos de coronavírus. Existem aqueles que estão tratando isso de uma maneira natural. Não, isso é uma crise que vai passar e logo depois tudo vai ficar normal. É verdade ou não é? É, mas a vida dele não vai ser mudada. Porque vai chegar diante da próxima crise, ele vai ficar agoniado do mesmo jeito que ele está hoje. Mas existe outro tipo de pessoa que ele percebe, existe uma crise, o mundo está tratando isso como algo normal, mas eu sei que isso é espiritual. E ele levanta as mãos para o céu e ele diz o quê? Senhor, me abençoa. Quantos querem ser abençoados por Deus nesses dias? Estão me entendendo, irmãos? E você vai ser abençoado por Deus. Tenha convicção disso. Essa crise só veio revelar que Deus está querendo lotar esse prédio.
E quando passar e liberar tudo para você abraçar, beijar, levantar para o céu, você vai ver o quanto que esse prédio vai ficar lotado. Você vai ver o tanto que o tempo de revelação da graça está chegando cada vez mais. Só que você pode desfrutar da graça de Deus ou você pode permanecer de maneira estável, pensando de maneira natural. Estão me compreendendo, irmãos? Isso eu quero te provar lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Abra sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Alguém que não tem o coronavírus, por favor, pega um copo de água para mim. 1 Reis 17, verso 8 diz o seguinte: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai-te a Serepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar-te o resto de comida. Para mim e para o meu filho comô-lo-emos e morreremos. Verso 13. Então lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite na tua botija não faltará. Será que você pode dizer isso? Diga assim: a farinha, mas diga com convicção: a farinha na minha panela não se acabará. Não, mas vamos falar nos dias de hoje. Então você vai dizer assim: a picanha na minha panela não se acabará. Amém? Mas vamos ser mais ousados. Diga assim: o salmão na minha panela não se acabará. Vamos ser mais chique. Diga: o bacalhau na minha panela não se acabará. Você crê nisso? Amém, irmãos? Olha aqui. Nada vai acabar. Por quê? E o azeite na tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. Da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Preste atenção. Aquela mulher, ela estava vivendo uma crise. Diga comigo: crise. Não, diga mais forte: crise. Olha para o seu vizinho aí de longe e diga: crise. Isso. Só que qual que é a diferença? Lembra que eu te falei que tem 2 tipos de crente nesses dias? Aquele que confia na graça e aquele que confia na lei. Aquela mulher, ela não era de Israel. E ela não tinha uma aliança com Deus de Israel. Mas por causa da palavra do profeta, ela creu e não lhe faltou coisa alguma. Estão me entendendo, irmãos? Por quê? Porque ela creu. E a resposta à crença dela, o que aconteceu? Qual foi a resposta à crença dela? A resposta à crença dela foi que ela ofertou. Mas pastor, como é que foi essa oferta dela? Simples. Ou ela dava para o filho dela, ou ela dava para o profeta. A ponto que ela virou para o profeta e falou o seguinte: preste atenção, se eu der para você, meu filho morre de fome. E ele falando: se você crê naquilo que eu tenho para te falar, faça para mim primeiro, depois para você, e não vai te faltar coisa alguma. E assim ela fez. Ela disse que ela pegou o resto de farinha que tinha, o restante do azeite e fez um pão lá. E a Bíblia diz que não te faltou nada. Termina de ler a história depois. Mas isso tem tudo a ver com dízimos e as ofertas que nós estamos fazendo aqui. Porque nesses dias de crise, tudo tem se abalado.
A igreja é a que mais tem sofrido, em termos financeiros. A igreja não. Eu digo a estrutura da igreja local. É o que mais tem sofrido. Estão me entendendo? Por quê? Porque muitas vezes eu não quero te condenar, você pensa assim, pastor, se eu tirar o dízimo, vai me faltar. Mas se você crê no nome do Senhor, não te faltará coisa alguma. Você crê nisso? Amém? Não te faltará coisa alguma. Se você crê no nome do Senhor, não te faltará coisa alguma. Se você crê na vontade de Deus, não te faltará coisa alguma. Mas você precisa responder de uma maneira profética. Amém? Amém ou não amém? Como, pastor, que eu respondo de uma maneira profética? Entregando. Irmãos, em nome de Jesus, eu não estou te pedindo aqui tudo que você tem. Eu só estou te pedindo que você seja fiel naquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um salário mínimo, seja fiel a um salário mínimo. Se Deus te deu 50 salários mínimos, seja fiéis. Seja fiel aos 50 salários mínimos. Porque nós não prestaremos conta diante de Deus pela quantidade que nós demos, mas pela fidelidade da qual nós respondemos. Amém? Então vamos colocar aqui. Tem Onésimo e a Misabel. Onésimo ganha 10 salários mínimos. Olha que bênção. A Misabel ganha 50 salários mínimos. Olha que bênção. Só que o Onésimo, ele fala assim, eu vou ser fiel ao Senhor. Dos 10 salários mínimos, ele separa 10%. Amém? Mas a Misabel, ela pensa assim, 50 salários mínimos, 10% é muito difícil. Não vai dar. A igreja não precisa de tudo isso. Eu não vou dar 10%, vou dar 1%. E ela separa lá apenas uma oferta e entrega. O Senhor vai receber as duas ofertas? Sim. Vai receber. Vai receber sim a sua oferta. Só que ele vai chegar para você e vai falar assim, ô filha, eu queria tanto te ensinar sobre prosperidade, mas eu não pude porque você não acreditou na minha palavra. Entende? Muitos irmãos são ofertantes. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua oferta. Mas eu quero desafiar você a avançar em Deus. Porque se não faltou para aquela viúva, que nem filha de Deus era, não vai faltar para você. Você crê nisso? Amém? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar para você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Eu vou orar por você e eu quero que você separe uma oferta e o dízimo. Nós não conseguimos pagar o aluguel do prédio ainda. E é um desafio que eu quero resolver essa semana. E por isso eu quero pedir para você uma oferta alçada especificamente para isso. Você que está aqui, nós temos a maquineta de cartão lá. E você quer ofertar, quer entregar o seu dízimo. Eu vou orar especificamente pela sua vida financeira agora. E eu quero que você coloque as suas mãos como quem vai receber algo da parte de Deus. Ok? Feche seus olhos. Senhor, eu quero abençoar todos os meus irmãos. Eu quero abençoar a vida financeira dos meus irmãos que estão aqui. E quero abençoar a vida financeira dos meus irmãos que estão me assistindo. Oh Deus, eu quero declarar graça e favor sobre eles. Eu quero declarar que o espírito de sabedoria, de como lidar com o dinheiro, venha sobre eles agora em nome de Jesus. Senhor, essa obra não é minha, essa obra é sua. E é o Senhor quem sustenta essa casa. Eu louvo a Deus porque o Senhor escolheu esses irmãos. O Senhor escolheu eles, porque o Senhor quer prosperar eles. Então eu os abençoo, porque chegou o tempo de nós honrarmos ao Senhor com os dízimos e as ofertas. E nós faremos isso com tudo que há de melhor no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta agora, mas com a distância de 1 metro, ok? Amém ou não amém? Eu sei que é um pouco difícil, mas nós vamos conseguir, amém? Já viu aquela distância de um braço? Faça isso de um braço pro seu irmão e vem aqui e traga o seu dízimo e a sua oferta. Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução, perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, Aleluia. ele ruge. Amém. Como um leão. Diga assim comigo, é nesta noite eu serei mais abençoado
do que eu já sou. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: nessa noite, você será mais abençoado do que eu sou. Amém? Amém ou não amém? Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Eu tenho uma palavra tão poderosa de Deus para você hoje. Eu tenho uma palavra, olha, que quando eu estava ouvindo o Senhor querendo ministrar a igreja nesse culto, sobre isso que eu vou te falar, o meu espírito aqueceu. E você vai sair daqui, irmãos, tacando fogo no capeta. Escuta o que eu estou te falando, você vai ver o diabo, você não vai correr dele não, você vai falar: vem em mim, Satanás. Pode vir quente que eu estou fervendo. Escuta o que eu estou te falando. Você vai sair daqui impactado nessa noite, porque o Senhor vai falar com você de uma maneira poderosa. Você crê nisso? Amém, irmãos? Amém ou não amém? Apocalipse capítulo 3, verso 7. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto, conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia. Vamos ler novamente o verso 8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Só até aqui. Hoje eu quero falar sobre essa chave de Davi. E uma das coisas mais interessantes da chave de Davi... Travou aqui. Uma das coisas mais interessantes da chave de Davi, que nós estamos lendo aqui no livro de Apocalipse, é que o Senhor Jesus, ele se apresenta como aquele que tem uma chave. E a Bíblia diz que essa chave que ele tem nas mãos, só ele abre. E uma vez que ele abre, ninguém pode fechar. Só que essa chave que ele tem nas mãos também, só ele fecha. E uma vez que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa é a verdade. Esse ano que o Senhor nos dê graça, eu ainda quero ministrar para vocês sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E a igreja de Filadélfia é uma das igrejas que forem aprovadas diante de Deus. E eu creio que essa é a igreja dos últimos dias. A igreja que antecederá a volta do Senhor Jesus. E eu creio ainda mais, eu creio que essa igreja é a igreja videira de Chapada dos Guimarães. Você crê nisso, amém? A igreja videira de Chapada dos Guimarães é aquela que tem a chave de Davi. É aquele que tem a mão de Davi, da casa de Davi, a porta que ninguém pode abrir. E aquele que abriu, ninguém pode fechar. Você crê nisso, amém, irmãos? E o que é, pastor, essa chave de Davi? O que é isso? Essa chave de Davi não é apenas uma chave especificamente, mas é a casa de Davi. Compreende toda a casa de Davi. Qual é a prova bíblica disso, pastor? A prova bíblica está lá em Isaías capítulo 22, verso 22. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 22, verso 22. Alan, traz mais um copo d'água para mim, por favor. Isaías capítulo 22, verso 22. Diz o seguinte: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, e ninguém abrirá. Preste atenção, o que significa a casa de Davi? A casa de Davi é onde foi derramado graça e súplica. A casa de Davi é onde existe um espírito de graça, é onde existe um espírito de súplica. Me prova, pastor, me prova biblicamente. Abra, ou você vai abrir muito a Bíblia, irmão. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Lá está dizendo o seguinte: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram,
pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Preste atenção, quando nós juntamos essas verdades, nós entendemos que a chave de Davi, ela está relacionada com o Espírito da graça, o Espírito da verdade. E nós, como igreja hoje, nós possuímos a casa de Davi, ou melhor, nós possuímos as chaves da casa de Davi, porque nós temos o Espírito de graça e favor sobre nós. Amém, irmãos? Qual é a prova bíblica que você tem o Espírito de graça e verdade sobre a igreja? A prova bíblica é que você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Alguém crê nisso? Diga amém. Se você crê, você já está destinado a experimentar das bênçãos que tinha sobre Davi, sobre a casa de Davi. As chaves de Davi estão nas suas mãos. Mas por que é chamada a chave de Davi, pastor? A chave de Davi é algo que nós precisamos entender, porque a vida de Davi, ela foi caracterizada com muitas coisas. E uma das coisas muito básicas caracterizadas pela vida de Davi foi ações de graças, louvor e adoração. Então, se você quer ter acesso à chave de Davi, você precisa ter esses 3 princípios de vida na sua vida. Quais princípios, pastor? Ações de graças, louvor e adoração. Essas 3 coisas precisam ser básicas dentro de você. Só que para que você possa viver isso, para que você possa dar graças, para que você possa louvar e para que você possa adorar, você precisa vencer uma coisinha que chama murmuração. Porque o louvor, ele não é algo natural. Escute, só para você ter uma noção. Às vezes você fica com uma música do mundo na sua cabeça o dia inteiro. E que você tenta soltar essa música e não consegue. Você acabou de lembrar dela agora, você fala, pastor, para me tirar esse trem da minha cabeça agora. Como é que eu faço? Por quê? Porque o mundo, ele está interligado com a sua mente. O mundo, ele quer impregnar na sua mente. Mas você combate isso com a chave de Davi. E por isso o louvor, ele é algo tão sério na vida do crente, que ele não é natural. O louvor, ele precisa ser aprendido. Diga assim, o louvor precisa ser aprendido. Sabe, irmãos, louvar a Deus não flui de forma espontânea. Você precisa disciplinar para louvar. Tem dia que você quer fazer tudo, menos louvar o Senhor. Tem dia que você quer até matar alguém, mas louvar a Deus você não quer. É ou não é verdade? Principalmente os maridos. Tem dia que você quer matar a sua esposa. Tem ou não tem, marido? Mas fique em paz, tem dia que a sua esposa quer te matar também. Você pode ter certeza. Deixa eu te dizer um negócio. Mas a chave de Davi está justamente em você aprender a louvar. Você precisa disciplinar para louvar. Porque nós somos muito práticos em reclamar. E a reclamação, meu irmão, é a maior expressão de justiça própria. Do merecimento próprio. Gente que vive reclamando é gente que está cheio de orgulho, cheio de justiça própria. O marido chega em casa, antes de olhar para ele e falar, bom dia, meu amor, você chegou na hora do almoço. Antes de falar qualquer coisa, ele olha para a esposa, olha para o marido e fala assim, mas por que você demorou a chegar? Estou aqui esperando para fazer o almoço. Ah, vai para o diabo que o carrega, mulher. Olha para o seu esposo. Fala, ô meu amor, que bom que você chegou. Vem aqui, me dá um beijo. Você vai ver que o ambiente da sua casa muda. Muda ou não muda, maridos? Muda ou não muda, irmãos? Mas vai mudar também quando você olhar aquela roupa sem estender e falar assim, eu vou abençoar essa mulher e vou estender essa roupa. O ambiente da casa muda ou não muda, irmãos? Mas eu não estou aqui para te ensinar as boas maneiras de marido e mulher. Estou aqui para fazer você acessar essa chave. Porque quando você acessa essa chave, você pode abrir portas que ninguém pode fechar. Lembre-se, uma porta grande nos abriu. E ninguém pode fechar. Sabe qual que é o nome dessa porta? Coronavírus. Ninguém pode fechar ela. Porque o povo não está desesperado lá fora? Um povo não está com medo, não está com pânico? Está com medo de perder um emprego? Você tem a chave de Davi, você pode ir lá e mostrar o espírito de graça para ele.
Estão me compreendendo, irmãos? Mas você acessa isso quando você louva, quando você não reclama. Para de viver a vida reclamando. Pelo amor de Deus, para de reclamar do seu marido, para de reclamar da sua esposa, para de reclamar do seu patrão, para de reclamar de Chapada. Eu não suporto ver gente que mora em Chapada, come o dinheiro dessa cidade e vive reclamando que Chapada não tem emprego, que Chapada... Então muda daqui, pelo amor de Deus. Se essa cidade é tão ruim assim. Mas para de reclamar. Se o problema é seu filho, simples, ora para ele morrer. Meu Deus, está gravando, não posso falar isso. Entende? Estou brincando, não ora para o seu filho morrer, não. Mas é que eu estou querendo te chamar a atenção. Para de reclamar das coisas. Para de murmurar. Porque quanto mais você reclama, isso mostra o tanto que você é orgulhoso, o tanto que você é prepotente, o tanto que você é arrogante. Se você reclama do seu marido, em outras palavras, você está dizendo assim: eu como esposa, eu sou tão bom que eu não mereço ter um marido que não me sirva desse jeito. Entende? E quando o marido reclama da esposa, é a mesma coisa. Você está dizendo assim: eu sou um homem muito bom, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Como que eu casei com uma mera mortal desse jeito? Mas deixa eu te falar, querido irmão, e querido esposo, e querida esposa. Cada marido tem a esposa que merece. E cada esposa tem um marido que merece. Ele é igualzinho você, sabia? Você casou com uma pessoa, quando você olhou no espelho, você falou: é o homem da minha vida. De feito. É tão homem que é igualzinho você. Os maridos, dá um selinho de máscara aí na sua esposa agora. Fala assim: eu sou igual a você, meu amor. Entende? Mas o diabo, ele quer, principalmente nesses dias de quarentena. A primeira semana foi maravilhosa ficar em casa com o marido, não é verdade? Mas a segunda semana você não aguenta mais, você quer enxotar esse homem dentro da sua casa. Você não aguenta mais ver ele parado dentro de casa. Por quê? Porque vocês são tão igual. É duas pedras que ficam assim, ó, se batendo. Uma hora vai pegar a liga. Aí vem o rejunte do Espírito Santo, a argamassa do Espírito e liga vocês dois. Olha que coisa maravilhosa. Estão me entendendo, irmãos? Para de reclamar, porque reclamação é apenas expressões de justiça própria. Apenas mostra o quanto que você é orgulhoso. É um negócio assim tão incrível, porque isso está desde o Éden. Porque a primeira coisa que Adão fez, depois que a mulher caiu, foi reclamar. O Senhor foi prestar conta diante de Adão, e ele falou assim: ah, Deus, não tem jeito, a mulher que o Senhor me deu, o Senhor ainda queria algo diferente? Foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, querido, aqueles que decidem viver uma vida fazendo reclamações e murmurações, a coisa pode estar muito perfeita, mas nada vai ser bom o suficiente. Entende? O jantar pode estar perfeito, a carne pode estar temperada, mas ainda vai olhar e falar assim: está faltando alguma coisa nesse negócio. Aí a mulher vai lembrar da louça que o homem não lavou. Para que lembrar de louça na hora da janta? Para de reclamar. Vocês estão me compreendendo? Porque quem é um negócio assim, quem vive uma vida debaixo de reclamação, nada tá bom. Nada, eu cansei de sentar para aconselhar casais. E o marido virar para mim e falar assim: nada tá bom para essa mulher, pastor. Tudo ela reclama, tudo ela quer ver um trem diferente. Mas aí você vai sentar com o marido, para conversar com a esposa, e a outra parte é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você quer acessar a chave de Davi? Abrir uma porta que ninguém pode fechar? Você quer? Quem quer, diga amém. Para de reclamar. Quando você for reclamar do seu marido que entrou com o pé sujo dentro de casa, você pega aquele pano e fala: glória a Deus, porque meu esposo tem pé. Entende? Quando você estiver naqueles climas quentes, você, querido marido, e a sua mulher estiver naqueles climas frios, você vai lá fora, toma um banho de água gelada e dá 3 glória a Deus bem alto.
Fala, glória a Deus, porque eu sou casado, e só casado passa por isso. Os casados estão entendendo o que eu estou falando. Aprenda a dar glórias a Deus diante de todas as circunstâncias. Porque é somente assim que você vai acessar essa chave que abre qualquer porta que ninguém pode fechar. Por isso eu quero fazer uma comparação dessa chave de Davi e o tabernáculo. Porque quando a gente fala de Davi, se você for olhar e ver a história de Davi, você percebe que Davi restaurou o tabernáculo que foi perdido. E quando o povo entrou na terra de Canaã, e quando eles começaram a povoar a terra prometida, o tabernáculo ele foi para uma cidade chamada Gilgal. De Gilgal ele foi levado para Siló. De Siló ele se encaminhou para Gibeon. E lá em Gibeon o templo foi construído. Só que nos dias que o tabernáculo estava em Siló, a arca foi levada pelos filisteus. E nunca mais ela voltou para o tabernáculo até os dias de Davi. E foi um negócio assim, tão Deus querendo mostrar que a sua presença é que faz a diferença, porque a chave de Davi, ela revela um negócio, presença de Deus. Deixa eu te contar um pouco de história bíblica para você entender. Eram os dias de Eli, e os seus filhos, Hofni e Finéias, eram os sacerdotes daquela época. Hofni e Finéias saíram para a batalha e levou a arca de Deus, porque era costume naquela época levar a arca de Deus para a batalha, porque era a presença de Deus que lhe davam as vitórias. E como a presença de Deus não estava nas pessoas, mas estavam na arca, eles levavam a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, para o meio da batalha. Só que quando Hofni e Finéias foi fazer isso, eles não consultaram o Senhor para ver se era da vontade do Senhor que eles guerreavam. O que aconteceu? Eles perderam a guerra. E a Bíblia diz que a arca foi levada para o povo filisteu. E quando o povo de Israel viram que a arca de Deus representava a presença de Deus, do Deus de Israel, eles colocaram a arca junto com o Deus dos filisteus, que era um Dagon. E a Bíblia diz que eles foram dormir. Só que na primeira noite, no outro dia, quando o sacerdote de Dagon iria entrar no templo de Dagon, eles perceberam que Dagon estava quebrado no chão e a arca de Deus intacta. Até que eles ficaram injuriados por essa situação, porque todos os dias o Deus deles quebrado diante da presença do rei de Israel. Aí eles iam lá oferecer os sacrifícios a Dagon, e a imagem de Dagon no chão, junto com Deus de Israel, em pé, intacto. E o que aconteceu, pastor? Eles ficaram com medo da presença de Deus, com medo da arca de Deus, e mandou a arca para a casa de Abinadab. É um negócio assim tão fantástico que a arca de Deus ficou na casa de Abinadab durante 3 anos. E não aconteceu nada. E depois da casa de Abinadab, Davi mandou pegar a arca de Deus para ir para a casa de Abinadab. Ele mandou colocar essa arca num carro de boi. Só que o carro de boi foi a maneira que o exército filisteu carregou ela até Dagon. Só que quando Davi começou a carregar a arca num carro de boi, está lá em 2 Samuel isso, aconteceu que apareceu um personagem lá que viu que a arca estava caindo e ele foi segurar isso. O nome desse personagem chama Uzá. E quando ele foi segurar a arca de Deus que estava caindo do carro de boi, o que aconteceu com Uzá? Morreu. E a Bíblia diz que depois desse alvoroço, a arca de Deus foi para a casa de Obed-edom. Só que, pensa comigo nessa situação. A arca estava na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. Não influiu nem contribuiu. Não prosperou, não abençoou, não fez nada. Só que Davi mandou pegar a arca. E ele mandou pegar num carro de boi. A arca mata Uzá. Aí Davi pergunta: alguém quer receber a arca de Deus na casa dessa pessoa? Quem aqui gostaria de receber?
A arca acabou de matar um. Fica imaginando o Kelito, não, lá em casa não dá, porque o Lauro é pequeno, ele pega na arca, ainda morre lá, e o que eu vou fazer assim, meu filho? E a Bíblia diz que esse foi um tempo que se estabeleceu um sacerdócio, chamado do sacerdócio de Cabode, foi-se a glória. E nos dias de Saul, Saul se preocupou com muitas coisas, menos com a glória de Deus. E ele oferecia sacrifícios sem a presença de Deus. Ele vinha aos cultos sem a presença de Deus. A pior coisa que tem é você vir num lugar como esse aqui e não sentir a presença de Deus. A pior coisa que tem é crente viver em brigas. Sabe por que muitos crentes vivem com brigas no casamento? Porque tem tudo no casamento, menos presença de Deus. Porque é a presença de Deus que faz a diferença. Mas pastor, por que ela ficou 3 anos na casa de Abinadab? E não resolveu nada. E ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E ele resolveu o problema todo da família de Obed-Edom. Se você for olhar, você vai ver que o tempo que a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom, Obed-Edom prosperou como ele nunca havia prosperado. Mas ele ganhou muito dinheiro. Se ele fosse corretor de imóveis hoje, em 3 meses, é como se ele tivesse trabalhado por 30 anos. O salário de R$1.000 virou R$50.000 em 3 meses. Por causa da arca de Deus, porque na onde a presença de Deus está, tudo prospera. E é disso que você precisa na sua vida nesses dias. É disso que você precisa. Por que, pastor? Por que Uzá morreu? Porque estava carregando um carro de boi. E carro de boi é estratégia filisteia. Não adianta você querer carregar a presença de Deus com a estratégia do mundo, porque as coisas não funcionam desse jeito. As coisas de Deus têm que ser carregadas da maneira de Deus. Isso nos fala de homens e mulheres cristãos que estão aqui no nosso meio. E que estão nos assistindo também, graças a Deus. Você querer viver uma vida com Deus pensando da mesma maneira que o mundo. Pastor, se o mundo faz assim, por que comigo vai ser diferente? É simples, porque você é casa de Deus. E se você tentar levar uma vida cristã num carro de boi, você vai morrer, espiritualmente falando. Porque a única maneira de você prosperar como é você fazendo como Davi fez. Quando Davi quis restaurar o tabernáculo lá em Jerusalém, onde era o lugar do tabernáculo ficar, e ele percebeu com que carro de boi não funcionasse, o que ele mandou? Ele mandou uma comitiva sacerdotal para a casa de Obed-Edom, e a cada 6 passos que eles davam os sacerdotes, eles paravam e sacrificavam um boi. Sabe qual era a distância da casa de Obed-Edom até Jerusalém? Era como a distância de Chapada a Rondonópolis. Quantos boi não haviam sido sacrificados? A cada 6 passos, um sacrifício. Sabe por quê? Porque se você quer carregar a presença de Deus na sua vida, se você quer carregar a presença de Deus no seu casamento, se você quer carregar a presença de Deus na onde você for, você precisa compreender que você tem que andar a maneira de Deus, não a maneira do mundo. Porque carregar a presença de Deus, que é você, da maneira do mundo, é como carregar a arca de Deus numa carroça filisteia, é estratégia mundana. Se você quer carregar a presença de Deus, precisa ser da maneira de Deus. Porque é somente da maneira de Deus que você consegue ser edificado. Por que muitas pessoas se esfriam? Por que muitas células fecham? É porque eles tentam liderar da maneira filisteia. Tentam fazer as coisas de Deus com o pensamento do mundo. Não funciona. Vai ruir, vai quebrar. Não adianta você segurar aquilo que tem que cair. Quem está na igreja e pensa da maneira do mundo, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Ou ele resolve a sua vida para Deus, ou ele desvia e nunca mais volta. Porque não tem jeito você carregar a presença de Deus da maneira do mundo. Teve um dia que eu ministrei aqui só sobre pecado oculto. Porque pecado oculto é uma estratégia filisteia. É você andar por fora com uma aparência que está tudo lindo, mas por dentro só você sabe que está feio, mais feio do que um sepulcro caiado. Por quê? Porque está vivendo uma vida oculta. Vida oculta para Deus não funciona. Vida oculta para Deus não funciona. Com Deus você precisa andar da maneira de Deus. E uma das coisas mais lindas é a transparência. Nós iremos edificar uma igreja de vencedores, com líderes vencedores.
mas é aqueles que carregam a presença de Deus da maneira de Deus. Você crê nisso, amém? Você tem convicção disso, amém? E Davi, ele levou a arca para Jerusalém. Davi, diante de todo esse alvoroço que eu te contei, ainda assim ele quis levar o tabernáculo para dentro de Jerusalém, para dentro da casa dele. Davi fez o que era necessário para ter a presença de Deus dentro da casa dele. E é isso que você precisa fazer. O tabernáculo e a arca, eles simbolizam esse cristianismo religioso sem a presença de Deus. Mas o tabernáculo de Davi, ele genuinamente expressa aqueles que estão preocupados com o coração de Deus, que têm um relacionamento com o Pai através de Cristo. Jesus, o que o Senhor quer fazer hoje? Vamos fazer juntos? Estão me entendendo? Esse é o tempo para a Igreja Videira de Chapada, de nós nos movimentarmos diante da presença. Você quer multiplicar sua célula? Olhe para a presença. Invista tempo na presença. Você quer que seu casamento seja restaurado de uma maneira plena? Olhe para a presença, invista na presença, foque na presença. Quer que nossos cultos tenham mais de 100 pessoas? Foque na presença. Quer construir prédio próprio? Foque na presença. Porque a presença de Deus é o suficiente para qualquer coisa. A única coisa que você precisa da sua vida é da presença. Então invista tempo na presença. Quer resolver seu pecado oculto? Vai para a presença. Quer prosperar de maneira financeira? Não é trabalhando que você vai prosperar, mas é olhando para a presença. Já dizia um antigo chefe que eu tinha: quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Porque eu percebi que aqueles que ganham dinheiro é que trabalha pouco, mas pensa muito. Trabalha pouco, mas investe tempo com o dono do dinheiro. E aí não tem jeito de não prosperar. Estão me entendendo, irmãos? Foque na presença, pensa na presença. Isso acontece por meio de Cristo. E esse tabernáculo de Davi, essa vida na presença, ela representa um tipo de igreja no Velho Testamento. E nós somos esse tabernáculo que Davi restaurou, o tabernáculo da presença. Atos 15, verso 16 diz: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Preste atenção. No tabernáculo de Davi não tinha sacrifício, no de Moisés tinha. Mas o que tinha no tabernáculo de Davi que Deus está falando que vai restaurar? Existia uma continuidade de música, louvor e ação de graça. Tinha uma continuidade de adoração. Está vendo por que o diabo quer te pegar, principalmente nessas questões de música do mundo? Por quê? Porque quando você escuta música do mundo, sabe o que você está fazendo? Você está adorando o mundo. Não existe coisas neutras. Não existe uma vida neutra. Não existe esse negócio de vida morna, sabia? Quando você escuta um Wesley Safadão, essas coisas, nada contra, não é questão de pecado ou não, mas é a quem você está servindo, é a quem você está adorando. Vocês estão me entendendo? Ah, pastor, mas não tem nada a ver, eu concordo com você que não tem nada a ver. Mas a quem você está servindo? Está vendo que é uma questão de princípio? Dentro da gente? E no tabernáculo de Davi, durante as 24 horas do dia, os sacerdotes e os levitas, eles estavam revezando diante do Senhor. Havia uma adoração 24 horas. Então, se você quer acessar essa chave de Davi, você precisa estar relacionado com louvor e adoração. É simples. Quanto mais nós louvamos, quanto mais nós adoramos, mais a chave de Davi é usada na nossa vida. Qual é essa chave, pastor? É aquela porta que ele abre e ninguém fecha. É aquela porta também que ele fecha e ninguém pode abrir. Você quer ter essa chave? Invista tempo louvando. Invista tempo adorando. Mas pastor, você não entende os problemas que eu passo. Então agora eu quero enumerar aqui com você algumas crises que Davi enfrentou. E a maneira como que ele usou essa chave e os problemas foram resolvidos. Porque eu vou te falar, o problema não é ter problema, porque problema a gente sempre tem.
A questão é que diante de um problema, você vai precisar de uma porta aberta para resolver o problema. E eu vou te dar uma chave nessa noite que vai resolver qualquer problema. Estão me entendendo, irmãos? Que vai resolver qualquer problema. Não sei se você sabe, mas Davi, ele foi um dos únicos homens que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E quando ele estava enfrentando muitos problemas, a Bíblia diz que ele adorava o Senhor com salmos e hinos. Eu quero te provar isso agora. Por exemplo, o Salmo 3. Davi já estava quase no fim do seu reinado. E a Bíblia diz que ele tinha um filho, Absalão. Absalão se revoltou contra o seu pai, de tal ponto que ele tentou tomar o trono do seu pai. Em outras palavras, Absalão estava dizendo o seguinte: morre logo, porque eu quero o seu dinheiro. Davi estava vivendo essa crise. Só que em vez de ele se mergulhar numa amargura, numa autopiedade, ele cantou cânticos de adoração no Monte das Oliveiras. Está lá em 2 Samuel capítulo 15. E qual foi o cântico que ele cantou diante disso? Está lá no Salmos 3, verso 3 e 4, que diz o seguinte: porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça, e com a minha voz clama ao Senhor, ele e do seu santo monte me responde. Davi estava passando por um problema de família. O filho dele queria que ele morresse, para ficar no lugar do pai no reino. Porque ele não julgava o pai ser um bom rei, ele não tomava as decisões mais assertivas. Ficou ao ponto de ficar na porta da cidade do seu pai, dizendo o seguinte: vinham as pessoas querendo levar coisas aos juízes da época, e ele perguntava: qual é o seu problema? E quando a pessoa lhe relatava o problema, ele levantava as mãos, Absalão, e dizia o seguinte: ah, se eu fosse rei de Israel, daria um julgamento justo sobre essa causa. Sabe como que é o nome disso? Deslealdade. Se eu fosse pastor dessa igreja, eu faria diferente. Se eu fosse líder dessa célula, eu faria diferente. Pois é, esse era o pecado de Absalão. Ele se voltou contra a sua autoridade. E levantou um exército para tomar o trono do seu pai. Davi, diante dessa situação, isso é coisa para ficar amargurado? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Me responda. Sim. Em outras palavras, Absalão estava dizendo para Davi o seguinte: eu não pedi para nascer, agora você me nasceu, você aguenta. A Bíblia diz que Davi não ficou mergulhado num mar de amargura, mas ele levantou em alta voz e disse: tu, Senhor, és meu escudo, tu, Senhor, és a minha glória, e que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. E engraçado que algumas pessoas, eles pensam que quando eles estão adorando, eles estão dando algo para Deus. Deixa eu quebrar uma mentira aqui na sua cabeça. Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa da sua adoração. Olha para mim. Deus não precisa da sua adoração. Você precisa adorar a Deus. A coisa é diferente. Deus não está carente. Ai, Dona Rosa, me adore. Não, Deus não está assim. Vou dizer, Deus tem anjos que são extremamente perfeitos, que estão diante de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você acha que ele vai querer uma adoração pecadora sua? Que fica dormindo aqui na hora do culto? Deus não precisa da sua adoração. Você precisa adorar a Deus. Deus não está com crise de identidade, dizendo assim: eu preciso que a igreja Videira de Chapada declare o quanto eu sou maravilhoso. Estou tão carente. Não, Deus não depende de você. Você depende de Deus. E a maior expressão de quem depende de Deus é quem passa tempo louvando e adorando a Ele. A adoração é apenas uma resposta de um coração que ama o Senhor.
A adoração, ela é apenas uma resposta de um coração que entendeu o quanto é amado por Deus, porque quando nós contemplamos o Senhor, nós conhecemos a sua graça, e nós somos de maneira irresistível atraídos à tua presença. E quando existe uma adoração genuína, o sobrenatural acontece. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Quando você adora ao Senhor, é como se a sua glória estiver indo para Deus, e a glória de Deus, ela vem até você. É quando você chega diante do seu patrão, que está lá pegando o seu pé, e levanta as suas mãos, e você diz assim: louvado seja o nome do Senhor dentro dessa empresa. É quando você está com crise no seu casamento e você não consegue entrar num acordo com a sua esposa, você levanta as mãos para o céu e você diz: louvado é o nome do Senhor dentro dessa casa. Quando você está fazendo isso, você está atraindo a presença de Deus. Mas quando você está dizendo assim: esse meu patrão é o faraó da minha vida, essa minha mulher ela é igual a Jezabel, você está atraindo a presença do diabo para o seu casamento. Quando você coloca uma música do mundo, você está atraindo o mundo para sua casa. Mas quando você coloca um louvor, você está atraindo a Jesus para sua casa. Vocês estão me entendendo, irmãos? O sobrenatural acontece. Quem quer viver o sobrenatural? Quem já ouviu falar da história de Paulo e Silas? Levante a sua mão. Paulo e Silas está lá em Atos. A Bíblia diz que eles estavam pregando o evangelho. Só que naquela época era proibido de pregar o evangelho, a tal ponto que eles foram presos. E a Bíblia diz que dentro da prisão, essas prisões daquela época não era que nem as prisões de hoje, não. Naquela época não existia direitos humanos. Primeiro que a prisão daquela época era debaixo da terra, não tinha iluminação e era muito úmido. Era comum os presos morrerem de tuberculose. Era comum. E a Bíblia diz que eles estavam presos nessa situação, acorrentados, com as mãos erguidas. E eles começaram a louvar o Senhor. Vamos imaginar que eles estão assim: ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aí isso aqui, que no meio do louvor, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a parede daquela prisão quebrou. Aquilo que prendia eles caíram por terra. Porque um louvor de um coração apaixonado, ele destrói qualquer ataque do diabo. Essa é a chave de Davi. Eles podiam murmurar demais. Estou aqui pregando no nome do Senhor e ainda sou preso. Será que vale a pena liderar uma célula? Se você pensa assim, querido, para de liderar hoje. Porque eu quero líderes comigo, aqueles que levantam a sua mão e falam assim: não vem ninguém, mas quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Aí vem a presença, a sua célula multiplica. Sabe por que sua célula não multiplicou até hoje? Porque não tem presença. Sabe por que você desistiu da sua vida com Deus hoje? Até hoje, porque de hoje em diante vai resolver? Porque não tinha presença. Comece a invocar a presença, que você vai ver que as coisas vão mudar. Comece a colocar a presença de Deus, que você vai ver que as coisas vão mudar. Creia nisso, irmãos. Creia. Porque adorar ao Senhor é uma escolha. E você tem que escolher. Mas deixa eu te contar a história do Salmo 34. A Bíblia diz que Davi ele estava na caverna de Adulão. Por que ele estava na caverna de Adulão? Porque Davi estava correndo de Saul. Saul estava querendo matar Davi. Saul estava perturbado, porque ele estava querendo matar. Deixa eu te contar um pouco dessa guerra maravilhosa de Davi e Saul. A Bíblia diz que Davi matou Golias. Quantos conhecem essa história? Creio que a maioria. E quando Davi matou Golias, por causa deste feito, Davi foi convidado pelo rei a fazer parte da sua guarda pessoal. Só que, diante dos murmurinhos ali, as pessoas estavam falando o seguinte: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares.
E isso começou a ser algo muito forte ali, na região deles. De tal ponto que Saul começou a ficar enciumado. E por diversas vezes ele tentou matar Davi. E aí ele começou, a Bíblia está dizendo que ele começou a ser possuído por um espírito maligno. E Davi tocava a harpa. E quando Davi tocava a harpa, o que acontecia? Estava legal o som, não precisava tirar não. Essa música mesmo, pode deixar ela. Tava fluindo, você quebrou o clima. Oh, Jesus. Levante a mão para o Zé Paulo. Levanta a mão. Fala assim, Senhor Jesus, manda fogo no Zé Paulo. Queima esse dedo dele. Amém. Preste atenção. Onde que eu parei, Jesus? Saul querendo matar Davi. E a Bíblia diz que teve um dia, era costume Davi tocar a harpa para Saul, que estava endemoniado. E a Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa, ele ativava uma chave. E essa chave expulsava a presença do espírito maligno que atormentava Saul. E o que aconteceu, pastor? Teve um dia, diante de tantas perturbações, que Davi foi lá, foi chamado rápido para tocar a harpa. Saul ficou tão enfurecido que ele pegou uma lança, jogou sobre Davi. A Bíblia diz que Davi se desviou e saiu de lá correndo. Só que a Bíblia diz também mais para frente, está lá em Samuel, 1 Samuel. A Bíblia diz mais para frente que Davi estava fugindo de Saul. E ele foi tomar água numa caverna. E quando ele foi tomar água nessa caverna, ele percebeu que Saul estava lá. As pessoas que estavam com ele, falou assim, Saul, Davi, aproveita, Deus entregou o inimigo nas tuas mãos, mata ele. Davi virou e falou assim, ninguém toca no ungido do Senhor. Se foi Deus que levantou ele de rei de Israel, somente Deus pode tirá-lo. Que o sangue de Saul não recaia sobre as minhas mãos. E a Bíblia diz que Davi de costa chegou até Saul, cortou uma capa, uma ponta da capa dele e foi para fora. E lá ele gritou e falou, meu rei Saul, vem até aqui porque eu sou teu servo. A Bíblia diz que os exércitos de Saul com ele falou, é Davi, vamos lá matá-lo. E quando ele chegou até lá, Davi levantou a capa, falou assim, eu tive a oportunidade, mas não te matei, porque eu sou teu servo. A Bíblia diz que ele começou a chorar. Abraçou Davi e falou, meu filho Davi, me perdoa. E Davi seguiu o caminho dele. E Saul seguiu o caminho dele. Só que havia uma festa marcada, que era uma festa anual lá de Israel. E nessa festa, Davi tinha que se apresentar diante de Saul. Irmãos, eu estou contando uma história de toda a 1 Samuel para vocês. E Davi era muito amigo de Jonathan, filho de Saul. Sabendo dessa briga, Jonathan se encontrou com Davi, fez uma aliança. E Davi falou para Saul, vê como é que está o coração do seu pai. Fala para ele que eu vou para a casa de meus pais, porque eu tenho que fazer um serviço lá. E não vou poder me apresentar diante da festa real. Se o rei falar que tudo bem, é uma pena, eu entenderei que Saul desistiu de me matar. Mas se ele continuar a ficar enfurecido, eu sei que não é hora de eu voltar para o castelo. É assim que Jonathan fez. Jonathan chegou e foi conversar com seu pai, falou, olha, encontrei Davi, e ele falou que ia para a casa dos pais dele. Quando Jonathan falou isso, Saul ficou possesso, pegou uma lança e jogou no seu filho para matar ele. De tamanha raiva que ele estava. Escute. Nesse contexto, a Bíblia diz que Davi tentou se esconder. Só que daí, quando Davi tentou se esconder, ele foi para uma cidade. E era a cidade de Gate.
Ele foi tentar se refugiar em Gate. Só que sabe qual que era a cidade de Gate? Era a cidade onde Golias vivia. E a Bíblia diz que o povo falou, mas esse não é Davi? Aquele que matou Golias, amarraram eles e entregaram ao rei Ax. E a maneira com que ele escapou, é que ele começou a se fingir de doido. Começou a falar nada com nada. Começou a babar na frente do povo, mijou na calça. E o rei Ax virou e falou assim para ele, isso é um louco. Como que vocês me tragam um louco até a minha presença? E mandou com que ele foi embora. Porque se Davi tivesse revelado quem ele era, possivelmente ele seria morto. Sem saber para onde iria, Davi se refugiou numa caverna. E a Bíblia diz que o nome dessa caverna é Caverna de Adulão. Ele estava numa situação tão caótica, porque diante de tantos feitos que ele havia feito, ele ainda ficou preso. Querendo viver a vida, não conseguia vivê-la. Pode imaginar a aflição que Davi se encontrava? E a Bíblia diz que ele foi se refugiar na caverna de Adulão. Só que lá em Adulão, aconteceu um negócio interessante, que está lá em 1 Samuel capítulo 22. Eu vou ler para você. Lá diz o seguinte, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Olha aqui, preste atenção. Ajuntaram-se com ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados e todos amargurados de espírito. Davi se fez chefe deles, e eram com ele 400 homens. A Bíblia diz que Davi já estava amargurado. Só que não tem jeito. Quando a gente está amargurado, a gente só junta a pessoa amargurada perto de nós. Já viu aquele ditado assim? Jacó sempre encontra Labão. Davi estava vivendo isso. E ali 400 homens amargurados, endividados, brigados com a mulher, não sabe se separa, se não separa, com medo de perder o emprego, numa tremenda angústia, com medo de ser contaminado com essa praga do inferno que está aí. A Bíblia diz que foram homens desse nível que se juntou com Davi. E nesse contexto, ele toma uma atitude radical e faz o Salmo 34. Olha o Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo. Todos a uma lhe exaltem o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Escuta. Davi entrou na caverna em desespero, angustiado, mas algo mudou enquanto ele adorou. Só que é um negócio assim tão fantástico, porque a adoração de Davi não mudou somente Davi, mas mudou os homens que estavam com ele. Quando você decide adorar no meio do caos, não somente Deus vai fazer um milagre na sua vida, mas vai fazer um milagre naqueles que estão ao seu redor. Você quer um milagre no seu casamento? Adore ao Senhor. Antes de brigar, levante as mãos e exalte o nome do Senhor. Estão me entendendo, irmãos? Está difícil lá no seu emprego? Antes de falar qualquer coisa para o seu patrão, vai para o banheiro, levante as mãos e dá 3 glória a Deus bem alto. Onde ninguém possa ouvir. Olha lá, o verso 2. Ajuntaram-se com ele todos os homens que se achavam em aperto, todos endividados, todos amargurados de espírito, e se fez chefe deles. Aqueles homens amargurados, endividados, apertados no espírito, foram transformados, porque Davi invocou a glória de Deus. E quando a glória de Deus vem, ela não muda só Davi, ela muda todos os homens que estão ao redor de Davi. E a Bíblia diz que esses homens, que um dia estavam amargurados, eles se tornaram matadores de gigantes e foram fiéis até o fim.
E você vai perceber a história desses valentes de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 23. Às vezes você tem uma cela e você está angustiado porque a coisa parece que não vai para frente. Invoca ao Senhor, levante as mãos, adore ao Senhor, porque a presença de Deus vai transformar as coisas. Você crê nisso? Esse é o princípio. Nós adoramos no caos. E quando a gente adora, a gente não pode evitar ser transformado. Você adora como um endividado, como um amargurado, como aquele que tem problema no casamento, mas ao término da sua adoração, você vai terminar como um valente do Senhor. Você crê nisso? Louve os salmos, cante as palavras de Davi. A Bíblia diz que existia um rei chamado Ezequias. E esse rei Ezequias começou a passar por alguns apuros. E se você for ver lá em 2 Reis 18, você vai ver que Ezequias começou a cantar as palavras de Davi, começou a cantar os salmos que Davi havia feito. A Bíblia diz que na onde ele saía, ele obtinha bom êxito. Todas as guerras que ele iria, ele voltava vitorioso, porque ele cantou os salmos. Ele cantou os salmos. Qual que é a prova disso? 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 29. Então, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi. E eles o fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Você já parou para pensar por que a Bíblia tem um livro de salmos? Só de cânticos, por mais que a gente não saiba a melodia, mas só tem um livro de cânticos. Porque Deus está querendo que você adore com as palavras de Davi. Queridos, nós somos a igreja do Senhor, que possuímos a chave da casa de Davi. E a chave da casa de Davi é esse espírito de graça e súplica, que vai abrir portas que ninguém pode fechar. Você crê nisso? Acesse essa chave. Acesse essa chave. Eu estou sentindo tanta presença de Deus nesse lugar. Porque se nós acessarmos essa chave, tem esperança para a nossa cidade. Se você acessar essa chave, tem esperança para a sua família. Porque o louvor, que é a chave de Davi, ele é essa porta que abre a esperança. Oséias capítulo 2, verso 15 diz o seguinte: ele darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Pastor, que vale de Acor que é esse? A Bíblia diz que tem um homem chamado Acã. E quando Josué estava lá para pegar a primeira cidade, que era Jericó, Deus deu uma direção muito clara para eles. Qual foi a direção, pastor? Tudo que existia em Jericó era para ser oferecido ao Senhor. Só que Acã pegou a capa do rei e muitos utensílios de ouro e escondeu. A Bíblia diz que o Senhor ele virou as costas para Israel por causa disso. E quando descobriram, a Bíblia diz que Acã foi morto, apedrejado, no vale de Acor. Nesse vale chamado Acor, Oséias está dizendo o seguinte: o vale onde Acã morreu com os seus filhos, porque não ouviu o Senhor. A Bíblia está dizendo: e lhe darei as suas vinhas dali, e do vale de Acor, porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu à terra do Egito. Às vezes você pode estar como num vale de Acor, num vale de tribulação, de falta de esperança, onde você sabe que não tem jeito mais para esse casamento, só o divórcio. Não tem jeito mais para essa empresa, só fechar. Às vezes você pode estar nesse vale de Acor, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. É só você acessar a chave de Davi. Porque o louvor ele traz a vitória. O louvor ele provoca a vitória. Hoje eu estou te dando uma aula de história bíblica para vocês. E lá no livro de Juízes, capítulo 1, verso 1. Juízes 1:1 diz: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Quem
dentre nós primeiro subirás aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e que nas suas mãos entregarão a terra. Por que Judá tinha que subir? Por que tinha que ser Judá? Porque Judá estava responsável por adorar ao Senhor. Judá era a tribo que não recebeu nenhuma terra como herança, porque a herança deles era o Senhor. O serviço deles era entoar louvores ao Senhor todos os dias. O serviço deles era isso. O povo vinha sacrificar e eles ofereciam sacrifício. Depois que Josué morreu, a Bíblia diz que a primeira tribo ia à frente para que eles possam continuar as suas conquistas. Eram levando Judá, para que as suas conquistas na sua vida continuem de maneira plena e eficaz. Leve Judá com você. Leve o louvor com você. Louve sempre. O louvor tem que sempre vir primeiro antes de fazer qualquer coisa, porque o louvor ele abre as portas para a vitória. Você quer vitória no seu serviço, louve ao Senhor. Você quer vitória na sua casa, louve ao Senhor. Você quer vitória no seu casamento, louve ao Senhor. Você quer vitória na sua vida financeira, louve ao Senhor. Aprenda a louvar o Senhor. Eu acho que esse é o desafio de todo mundo. Para de reclamar e comece a louvar. Mas sabe o que eu descobri também? E eu quero começar a finalizar minha palavra com isso. As pessoas vivem correndo atrás do dinheiro e querem riquezas. E acham que a maneira de adquirir riquezas é você trabalhar muito. Mas engraçado, se você for olhar para a palavra de Deus, Deus nunca deu riqueza para quem trabalha muito. Deus deu riqueza para quem sempre ouviu a sua voz. Isaías capítulo 60 diz o seguinte: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros clamarás, chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Deixa eu ler esse versículo aqui sobre a nossa cidade. Em Chapada dos Guimarães, nunca mais se ouvirá de violência. Nessa terra, nunca mais se ouvirá de desolação. Nos nossos limites e nos teus muros, nos muros dessa cidade, chamará salvação. E as portas da entrada dela terá louvor. Quando nós fizermos isso, nós vamos trazer riqueza para dentro de nós. Os muros dessa cidade se chamam salvação. Salvação é Yeshua do hebraico. Se você for ver a palavra salvação nesse versículo aqui, você poderia dizer assim: mas os teus muros clamarás Yeshua. Mas nos muros dessa cidade clamará por Jesus. E nas portas dessa louvará o nome do Senhor. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que isso, irmãos? Você quer viver uma vida de vitória, louve. Ontem nós saímos para orar na casa dos irmãos. Fomos na porta da casa de cada um dessa igreja. Chegamos lá, louvamos ao Senhor e oramos por sua vida. Por que, pastor, que o Senhor fez isso? Porque o louvor é que traz esperança. Na porta da sua casa sempre tem que ter louvor. Não tem que ter briga. Vizinho não tem que orar você brigando, mas o vizinho tem que encher o seu saco porque você está louvando demais. Ontem o Zé Paulo falando assim: pastor, mas que música que é essa? Eu falei: é música ungida. Sabia? Porque tem vários tipos de louvor, mas poucos louvores são ungidos. E eu tenho uns louvor ungido, antigo, bem pentecostal, assim, da Cassiane, que eu gosto. E uma que eu tenho cantado nesses dias, que fala assim: uma nuvem de vitória está vindo sobre a igreja, temporal de bênção e poder. Irmão, eu estou aqui de manhã, um calor tão glorioso invade todo o pecado, destruindo tudo que atinge você. 500 graus de puro fogo santo e poder. Vai fazer enfermidade. Coloca louvor ungido na sua casa. Agora tem louvor que vai se entrar numa melodramática que, meu Deus do céu. Minha alma, para de cantar para a alma, começa a cantar no espírito. Os entendidos entenderam. Comece a invocar o espírito. Ai, pastor, mas é tão bonito. Pois é, é bonito, mas é almático.
Comece a colocar uns coisas do Espírito. Não tem com 500 graus de puro fogo, santo e poder lá. Você vai ver, você não sai com o seu sapatinho de fogo. Entende, irmãos? Que nas portas da sua casa, você possa acessar a chave de Davi. Qual é a chave de Davi? O louvor. Fica de pé nesse seu lugar. Coloca a canção que nós cantamos hoje, Maranata. Essa é uma canção ungida. Não vou colocar 500 graus para você, não. Pode ficar em paz. Mas não tem como nós terminarmos esse culto sem você louvar. Você tem que vencer a circunstância essa semana. Tem ou não tem? Você tem desafios essa semana. Tem ou não tem? O primeiro desafio que você vai ter é trabalhar com isso aqui. Para de reclamar que você não consegue respirar, mas começa a louvar. Amém? Levante as suas mãos. Comece a louvar. Se ao teu lado. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Abra a sua boca. Eu não posso ver ela, mas abra ela. Crente calado é crente oprimido. Eu vou mandar embora essa opressão. Diga, diga, diga. Tu és digno de louvor. Levante as suas mãos. Só em ti confiarei. Diga, eu nada temerei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. E um dia voltarás do céu pra nos mostrar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Declare isso, declare. Cante mais alto, cante mais alto. Para o diabo ouvir, cante. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Diga, só em ti. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Feche os seus olhos, diga isso. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Comece a dizer, Senhor, eu te louvo. Te louvo pelo meu patrão. Diga, Senhor, eu te louvo pela minha esposa. Obrigado pela minha filha. Senhor, eu te louvo por essa igreja. Comece, diga a palavra, diga. Senhor, eu te louvo, eu te louvo. Senhor, eu te engrandeço. Eu te louvo por esse tempo. Eu te louvo pela sua graça. Diga, diga, diga. Eu te louvo, Jesus. Vamos dizer todos juntos, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Diga, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Diga, vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Só vocês.
eu nada temerei. Em frente. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia Só vocês, vamos lá. do céu pra nos buscar. Para sempre reinarás. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Como é bom voltar a cultuar ao Senhor com vocês. Vocês não sabem o tanto que é ruim cultuar o Senhor olhando para uma câmera e crendo que você está cultuando a Jesus aqui. Mas eu prefiro ter você com esse troço no meio da cara do que ter você lá na sua casa. Chame alguém para vir domingo que vem. Alguém que está sem esperança. Obrigado. Alguém que está sem esperança, alguém que está angustiado. Leve na célula essa semana. Amém, meus irmãos? Leve, porque grandes coisas o Senhor fará por nós. Você crê nisso, amém? Você foi abençoado nessa noite? Levante as suas mãos e diga graças a Deus. Tenha uma semana de vitória. Pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a